Leila, você não deu boa noite ainda. Lindeza. Começou a gravar, tá? Todos, eu não falei o nome de todos, mas sem achar uma internet. Se cair, gente, desculpa. Tá bom. Queridos, começou a gravar. Então, são 19h03. Vamos começar, esperar mais 2 minutinhos até 19h05. Se a Ceci não comparecer, eu solicito ao vice-presidente, Arlindo Tadeu Hag, que assuma a presidência da sala, e vamos dar início. Deixa-me ver se ela entrou. Olhando aqui, Ceci não entrou ainda, gente. Marisa, você poderia passar a programação, enquanto isso a gente dá um tempinho. Caso até o final de você passar a programação, a gente inicia, porque a Ceci pode ter tido algum problema. Pode ter, e às vezes é internet, né, gente, por causa de chuva. Deixa eu abrir aqui, Saramago. Bem, o próximo a falar será quem? O nosso vice-presidente. Já estamos até com a arte pronta, agradeço, Zé Renato, ficou lindo, Zé Renato. Tá? Será o nosso presidente, Arlindo Tadeu Hag. Então, para começar a nossa conversa, boa noite a todos. Saúdo especialmente a palestrante da noite, Josiane Neto, e lembro a vocês que hoje nós teremos uma noite ímpar, que é um ensaio sobre a lucidez, hoje, 19h10. Lembro a quem já esteve aqui que a abertura foi com Maria Luísa Scher, sobre o legado de Saramago, no dia 14/9, 28/9, a Rosângela Rossi, com a belíssima leitura do conto da Ilha Desconhecida. Dia 5/10, nós fizemos uma mudançazinha, né? Não aconteceu. 12, não aconteceu. Guilherme Salgado fez Levantado do Chão, que foi belíssimo, um enfoque tão diferente, amamos. No dia 5/10, invertendo. No dia 12/10, Aparecida Lacerda, História do Cerco de Lisboa, maravilhosa leitura, com enfoque da diferença entre literatura e história. Hoje, 19/10, Josiane Neto, ensaio sobre a lucidez. Próximo encontro, 26/10, Arlindo Tadeu Hag, que farei com este livro. Antecede, no outro dia 27, teremos a posse na nossa academia de Fernanda Bittar, que será apresentado por Leila Barbosa, no próprio espaço da Academia Gesforana de Letras, à noite, possivelmente às 19h. Dia 2/11 não haverá sessão. 9/11, José Geraldo Heleno com In Nomine Dei, que certamente terá um foco muito bonito e filosófico, como sempre ele o faz. Dia 16/11, o grande especialista em Saramago da nossa Academia Gesforana de Letras, Wagner Lacerda, com ensaio sobre a cegueira. Programação apresentada, agora me apresento a vocês. Eu sou Marisa Timpone, cabelo negro, tez clara, óculos grandes, com uma armação preta e nova, viu? Batom vermelho, visto, como sempre, uma roupa preta e um chale, que eu gosto muito, que traz uma lembrança de viagem. Hoje estou sem brincos e sem anéis. Bem despida dos meus anéis. Vão-se os anéis, ficam o quê? Os dedos. Os dedos estão aqui, eu não consegui entrar hoje, foi uma luta, por isso está de forma mais informal. Passo a palavra agora para o nosso presidente saudar Josiane, e imediatamente após, vamos ao currículo da Josiane. Tadeu. Muito boa noite a todos. Eu sou Arlindo Tadeu Hag, sou vice-presidente da Academia Juiz Forana de Letras, e na impossibilidade da Ceci Barbosa Campos de entrar, imagino, ela não avisou, conforme ela sempre faz, então imagino que ela esteja com problemas de internet. Ela está no Rio de Janeiro, onde ontem recebeu um prêmio importante de uma das academias que ela frequenta no Rio de Janeiro. Eu tenho a cor, sou um homem branco, cabelos castanhos e barba e bigode também, já grisalhos, uso óculos,
Estou usando uma camisa, acho que é grená. Isso aqui acho que posso dizer que é grená. Os especialistas aí me ajudem aí se não for. E é um prazer imenso trazer para vocês aqui mais uma aula do nosso ciclo sobre Saramago, no ano que completamos o seu centenário, né, 2022, que acontecerá agora, né, dia 16 de novembro, que é justamente o encerramento desse ciclo. Então, é uma alegria e, sobretudo, uma das obras mais importantes de Saramago, ensaio sobre a lucidez. Passo, então, a palavra para Marisa Timpone, que possa fazer a apresentação da nossa queridíssima associada Josiane Neto, da nossa querida Academia Luiz Fernando de Letras. Por favor, Marisa. Josiane, eu gostaria de apresentá-la como você merece. Eu estou aqui procurando o seu currículo, que saiu da página. Mas eu gostaria de dizer que a Josiane representou uma renovação na nossa academia, por, de imediato, ter entrado com o propósito de manter e de divulgar a trova, que nós fizemos um curso na nossa academia, conseguiu implantar, com a ajuda do Tadeu, é óbvio, né, a delegacia de Santos Dumont, tem feito um trabalho belíssimo, mantém jornal, e eu estou procurando aqui o seu currículo, Josiane, você me mandou onde? Não estou achando. Vou pedir a fineza de você falar o seu currículo para mim. Eu estou achando Marisa Pontes, todo mundo, ó, menos a Josiane. Eu já disse que eu tive um problema, que eu fiquei no nervoso aqui, que eu não entrava. É isso que... Achei. Você me mandou 25 de agosto de 2021. Achei que é agora. Josiane Adalemar Neto, natural de Santos Dumont, Minas Gerais. Vive entre sua cidade natal e Juiz de Fora. Mestre em letras, professora de letras na UFJF, especialista em educação infantil pela mesma universidade, especialista em educação contemporânea pelo IFE Sudeste, Campus Santos Dumont. Leciona a língua portuguesa e suas literaturas para a educação básica. É membro efetivo da SBPA, coordenadora do projeto Leiturama SD, Santos Dumont. Membro atuante da AMA Santos Dumont, coordenadora e fundadora da ABRAAI Mundial, ABRAAI Santos Dumont, membro correspondente da APEL Portugal, membro da JL e também delegada, que já comentamos, da UBT Minas Gerais, com tanto sucesso, Seção Santos Dumont. É contadora de histórias, palestras sobre educação e literatura, ministra oficinas de atividades culturais voltadas para o incentivo à leitura e à escrita. Tem seus textos publicados em diversas antologias e artigos em revistas de educação. Possui certificados e medalhas de mérito cultural por sua atuação como fomentadora da cultura local e da região, oferecidas pela Câmara Municipal de Santos Dumont, SBPA, Lesma Poesia, Rotaract, não sei o que é isso, não, Rotaract Interact, dentre outros. Bem, terei de lembrar também que a Josiane trabalha com a Aldravi, é membro, né, da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravinistas. Não constava aqui, foi em 2021 esse currículo. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, faça. Seja bem-vinda. Com você, a palavra. Por favor, os demais, fechem o microfone. Muito obrigada, né, pela apresentação. Eu quero só fazer uma pequena correção, Marisa, porque eu não sou professora de letras na universidade. Eu fiz mestrado em letras no programa Prof. Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu assustei, que eu sei que você não era. Eu falei, uai, você é porque no currículo está escrito Prof. Letras, né? E aí a gente acaba confundindo, achando que é professora, mas é por conta do projeto Prof. Letras, né? E quero agradecer, então, né, a sua apresentação que você fez. Quero dar boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer poder participar aqui com todos vocês, e principalmente poder participar desse ciclo de palestras
sobre o José Saramago. Eu vou me apresentar, me autodescrever. Eu sou uma jovem senhora de 46 anos de idade, farei 47 no mês de novembro. Tenho olhos verdes, cabelos da cor castanho claro, mais ou menos na altura do ombro, levemente encaracolados. Estou usando um óculos de aros grandes, na cor preta. A minha blusa é amarela, com as mangas bem coloridas, e ela tem um detalhe, uma estampa esverdeada na frente. Atrás de mim tem uma porta marrom. Como a Marisa disse, eu sou professora de língua portuguesa e de literatura na educação básica. E, desde pequena, eu venho me construindo como leitora. Na faculdade, já no primeiro período, eu comecei a ministrar aulas em escolas públicas, e o exercício da leitura e da escrita nunca mais me abandonou. Essa eterna formação, né, como leitora, ela acaba por não me deixar acomodar, porque eu estou sempre lendo autores e gêneros que me apetecem, e também os autores e os gêneros que são cobrados pela leitura escolarizada, mas também pelos autores e gêneros pelos quais os meus alunos, filhos e amigos se interessam. Então, o tempo todo eu venho me criando, né, eu venho me construindo como leitora. E na universidade, na época da minha faculdade de letras, na UFJF, a querida professora Maria de Lourdes, na época, apresentou para a nossa turma o autor José Saramago. Eu não conhecia esse autor, não conhecia as suas obras. Se eu não me engano, nós fizemos a primeira obra, né, que foi exigida, foi Memorial do Convento. E a partir da leitura desse livro, eu comecei a gostar da maneira como o José Saramago apresentava a sua narrativa. E então, quando os amigos da JL pensaram nesse ciclo literário em que o autor sugerido foi o José Saramago, eu então me interessei de cara, né, logo me interessei, e me coloquei à disposição para trazer a todos e a todas aí um pouquinho das minhas reflexões em relação a uma de suas obras, e eu escolhi o livro Ensaio sobre a Lucidez. Essa obra, apesar de não ser uma obra visitada e revisitada com muita frequência, ela não é menos importante do que as outras, que são, então, mais requisitadas pelo público leitor, até mesmo por especialistas. Mas acredito eu que, independente da maior ou menor densidade de uma obra, todas as obras de um autor compõem o seu universo literário e também a sua identidade como autor, como escritor. E quando eu escolhi o Ensaio sobre a Lucidez, eu também não pensei no fato de que a escolha desse livro iria coincidir com o momento em que nós estamos vivendo, que é o segundo turno, né? Estamos aí aguardando o segundo turno das eleições deste ano. Mas, como eu também não acredito muito em acaso, eu posso dizer que essa leitura, ela trouxe para mim muitas reflexões sobre a minha postura como cidadã diante da sociedade em que eu estou inserida, né? E, de forma alguma, a minha fala aqui será tendenciosa ou partidária, panfletária, né? Porque o objetivo aqui é refletir sobre o conteúdo do livro que eu trouxe para a nossa conversa. Mas é inevitável que a gente fale um pouco de política, já que o próprio José Saramago ele entrou cedo para a vida política, né? Ele lutou
contra o Estado Novo, ele filiou-se ao Partido Comunista em 1969, e essa dimensão política de Saramago, da sua luta por justiça, por igualdade, ficou gravada no conjunto das suas obras. Essa dimensão política, ela está ali, mesmo que nas entrelinhas, mas nem tanto nas entrelinhas, né? Mas ele também não usa a sua literatura, a sua escrita de forma panfletária, né? Ele sempre lutou aí contra as injustiças e sempre exerceu o seu eu político, né? O José Saramago tem a sua dimensão. Ele é o homem político, ele é um homem social e ele é um homem escritor. E, diante disso, ele acaba denunciando, né, as verdades que são instituídas, os dogmas, as crenças limitantes, né, colocando-se diante da sociedade, a partir da sua obra, como um autor que, de uma certa forma, incomoda, né? E é interessante porque tem uma frase dele que ele diz assim: a minha arte consiste em tentar mostrar que não existe diferença entre o imaginário e o vivido. O vivido poderia ser imaginado, assim como o contrário. E essa fala dele me lembrou também uma frase que geralmente é utilizada no início de filmes, de obras ficcionais, né, da televisão, do cinema, que né, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, mais ou menos isso, né? E quando nós estamos diante de uma obra que nos fala tão presentemente do nosso contexto, seja social, político ou amoroso, qualquer semelhança seria mesmo uma coincidência? Fica, né, esse meu questionamento para pensarmos ao longo da nossa conversa. José Saramago teve uma visão marxista da vida, né? Ele conheceu a obra marxista e também ele tem uma postura ateia diante da religião, né? Isso também marca muito a sua literatura. Ele vai ter, na língua portuguesa, a sua verdadeira pátria. E é através da palavra, através dos seus romances, que ele vai difundir, ele vai descrever a nossa sociedade, a sua sociedade, a sociedade portuguesa, mas que de uma forma universal traz as angústias que são de todo homem, né, de todo o ser humano, porque essas angústias, elas são universais, e elas perpassam as vidas, né, as nossas vidas pessoais e interpessoais. Então, é muito difícil dissociar a literatura de José Saramago das questões políticas do seu tempo e do nosso tempo, né? Uma outra fala muito bacana que o José Saramago diz que ele diz assim: o que eu digo é que eu tenho, como cidadão, um compromisso com o meu tempo, com o meu país, com as circunstâncias, digamos, do mundo. Eu não posso virar as costas a tudo isso e ficar a contemplar minha obra. O futuro irá julgar a obra do autor, mas o presente tem o direito de fazer um juízo sobre o autor, o que ele é. E se o escritor tem algum papel, é o papel de incomodar. Feito essa pequena introdução daquilo que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de propor a todos uma dinâmica diferente, porque eu não estou aqui como professora, não gostaria de estar aqui como palestrante, mas como alguém que vai trazer a sua reflexão
sobre esse livro de José Saramago, e eu não fiz aqui uma leitura que contemplasse de forma profunda questões linguísticas, né, que são questões muito interessantes também, quando José Saramago lança a mão da palavra, né, e constrói a sua narrativa, porque eu já havia lido esse livro há um tempo atrás, e, envolvida novamente com a leitura, eu acho que as questões linguísticas, gramaticais, né, seriam aqui não deixadas de lado, não é isso, mas eu colocaria essas questões um pouquinho em segundo plano, porque a temática que ele traz me tocou muito profundamente, principalmente pelo contexto, né, em que nós estamos inseridos, e que é um contexto político, e que o José Saramago sempre se posicionou como, me parece que o Tadeu escreveu, né, nos comentários, ele sempre se posicionou politicamente. E talvez isso tenha me tocado, mais do que necessariamente as questões linguísticas, né, que o texto nos traz. Então, eu queria propor uma dinâmica diferente, que seria, ao invés de vocês anotarem no bate-papo as impressões de vocês, as reflexões, os conhecimentos que vocês possuem do autor e das suas obras, né, da sua vida, eu gostaria que vocês participassem ligando o microfone, conversando comigo, me interrompendo realmente a qualquer momento para dar a sua sugestão, para fazer a sua pontuação, porque eu estou me sentindo muito mais à vontade para conversar e dizer aquilo que eu retirei como tema e como reflexão mesmo, né, dessa obra Ensaio da Lucidez, do que necessariamente trazer para vocês um curso ou ensiná-los como ler ou como ver a obra de José Saramago. Então, seria muito interessante que vocês pudessem trazer, né, com o microfone aí aberto para mim e para todos nós que estamos aqui na sala, o que vocês sabem e conhecem sobre o José Saramago, sobre a obra Ensaio sobre a Lucidez, ou então, né, sobre qualquer outra obra que se encaixe nesse panorama que eu estou tentando aqui traçar, tá bom? Então, fiquem à vontade. Nós vivemos, né, um mundo que está muito líquido, como diria, né, Zygmunt Bauman, né? Nossas relações, elas são líquidas, elas não duram. O amor é líquido, né? Somos homens que vivemos numa sociedade também líquida. E esse estado, ele vai se tornando, aos poucos, algo normal. Aos poucos, a gente vai se acostumando com esse estado líquido das coisas, dos sentimentos, e a gente acaba por não mais nos incomodarmos com aquilo que seria incômodo em algum outro momento. E, aos poucos, a gente vai tomando as coisas como normais e nos alienando de uma certa maneira. E quando o Saramago nos mostra, tanto em Ensaio sobre a Lucidez, quanto no Ensaio sobre a Cegueira, essa alienação e esse conformismo com as coisas, parece que a gente sente ali um puxão de orelhas, não é? E eu digo sobre o Ensaio sobre a Cegueira, porque o Ensaio sobre a Lucidez, ele vem depois do Ensaio sobre a Cegueira, né? O Ensaio sobre a Lucidez, ele é publicado, editado aí no ano de 2004. E o Ensaio sobre a Lucidez, me corrijam por gentileza se eu estiver enganada, ele não é necessariamente uma continuação do Ensaio sobre a Cegueira, mas o Ensaio sobre a Lucidez traz em seu texto, em sua narrativa, pontos de contato com o Ensaio sobre a Cegueira, inclusive em relação a alguns personagens,
como, por exemplo, a médica, que é personagem do ensaio sobre a cegueira. Ela vai figurar também neste ensaio sobre a lucidez. E aí, às vezes, os alunos me perguntam assim, professora, eu preciso ler o ensaio sobre a cegueira antes de ler o ensaio sobre a lucidez? Não necessariamente, né? Quando você lê o ensaio sobre a lucidez antes do ensaio sobre a cegueira, geralmente você tem um spoiler, né? Um pouco aí de spoiler do ensaio sobre a cegueira. É interessante quando a gente lê nessa ordem, porque aí a história, a narrativa, ela vai se concatenando de uma maneira bem mais clara e coesa aos nossos olhos, né? E a gente passa a ver uma coerência talvez até maior na leitura dessas duas obras, nessa sequência. Mas não há necessidade de fazer a leitura de maneira sequencial, né? Eu li o ensaio sobre a lucidez antes do ensaio sobre a cegueira. E aí, assim, eu fiquei extremamente motivada para ler o ensaio sobre a cegueira, porque eu não havia lido antes, então, né, eu falei, não, eu preciso ler, ué. Quem que é essa pessoa? Quem que é esse personagem, né, essa personagem? O que quer dizer esse uivo do cão, né, que o Saramago traz para nós aqui na epígrafe desse livro, quando ele diz assim, uivemos, disse o cão, livro das vozes. Peraí, uivemos, o que o cão tem a ver, né, com ensaio sobre lucidez ou com ensaio sobre cegueira? Eu nem vou falar muito do ensaio sobre a cegueira, porque nosso professor, né, o Wagner, vai se aprofundar, ele é especialista em Saramago, então ele vai se aprofundar nas questões dessa obra tão relevante para a nossa literatura. Mas é interessante essa conjugação de obras, né? E eu fico, às vezes, com um pouco de... Eu não sei o que dizem aí, né, os nossos críticos literários da academia, os nossos especialistas, mas eu acho que, muitas vezes, o ensaio sobre a lucidez é colocado meio que à sombra, né, de outras obras. Por isso que lá no início eu disse que, apesar, né, de não ser uma das suas obras mais densas, ou de não ter causado um impacto maior entre seus leitores e entre os críticos, é uma obra de extrema importância na nossa construção como cidadãos e como leitores que somos, né? E essa nossa construção leitora, ela é eterna, ela se faz todos os dias, seja com a leitura de uma placa, seja na leitura de uma bula, seja na leitura de um romance. O tempo todo nós estamos exercitando a nossa capacidade leitora e de compreensão do mundo através da escrita, né? Através da leitura, seja dos textos informativos ou dos textos literários. E como dizia Antônio Cândido, como diz, né, Antônio Cândido, num ensaio chamado Perdão, eu me esqueci aqui, né, o nome, mas o Antônio Cândido diz o seguinte, que a literatura é um direito humano, assim como os bens que nós consumimos, né, assim como o nosso direito a ter bens materiais, o nosso direito à educação, o nosso direito à saúde, a literatura é também um direito do cidadão. Porque, através da literatura, nós podemos nos humanizar. Porque a literatura, ela traz para nós uma outra dimensão. Ela trabalha com o que podemos chamar também de simulacro. Ou seja, é uma simulação daquilo que é a realidade. Então, será que as coincidências são o que acontece de muito parecido ou de semelhante em um romance, em um livro, quando nós fazemos a comparação com a nossa vida, com o nosso contexto, será que é mera coincidência? Né? Ou a literatura ela está trazendo para nós uma dimensão que talvez o nosso olhar do dia a dia ou da nossa vida real não consegue absorver, não consegue contemplar. Então, esse direito à literatura é um direito de o homem continuar sendo homem,
de o homem continuar trabalhando as suas emoções. Quantas vezes a gente lê um texto e se indigna, né? Quantas vezes a gente lê um poema e se emociona? Quantas vezes a gente lê uma frase, um texto de algum autor e se revolta? Né? Então, quando o José Saramago diz, né, que se o escritor tem um papel, é o papel de incomodar, a literatura está aí também para incomodar. A literatura é capaz de vencer a ignorância neste olhar singular de Saramago. Eu esqueci apenas de ver quem foi que escreveu isso no comentário. Né? A literatura, ela nos desvenda novos caminhos e novos pensamentos. E é por isso que esse trabalho do ensaio sobre a lucidez disse tanto para mim, né? Ele trouxe para mim uma reflexão profunda, que me faz, né, olhar no espelho, sabe, e tentar enxergar o que está além da minha aparência física, né, de olhar para os meus olhos, de olhar para o meu rosto, de olhar para o meu corpo, e de tentar, nessa observação, aprender mais do que a imagem material me diz. Né? Tentar refletir ali o meu estado como uma alma, como um ser social. E o Saramago, ele faz um retrato muito fiel de uma nação e de uma população cansada, né? de um sistema político viciado, de um sistema político que não traz soluções, apenas repete com palavras novas aquilo que já é antigo e que não surtiu efeito. Né? E nessa recriação, né, vamos dizer assim, nesse retrato dessa população cansada, essa população, então, resolve votar em branco. Ocorre, né, uma chuva torrencial no dia da votação, no dia das eleições, e o povo não sai à rua para votar. Né? O povo fica em casa aguardando que a chuva passe para que eles possam ir dar o seu voto, né? Exercer a sua democracia. E essa chuva não é coincidência, né? Essa chuva não é algo por acaso, ela serviu como vamos dizer assim, como um elemento que fez atrasar as eleições, mas que, ao mesmo tempo, né, nos mostra o quanto, de uma certa maneira, nós também pensamos assim, eu vou deixar para a última hora, né? Eu vou lá no último momento, tem muita fila, né? Por exemplo, a gente deixa de exercer o nosso direito de voto, por exemplo, porque a gente está acomodado e no nosso pensamento está assim, não vai nada acontecer de novo, as coisas vão se repetir. E essa chuva deu a sensação de que o povo não estava interessados em ir votar. E o pessoal, né, que trabalha nas eleições, esse pessoal que estava lá, aguardando os eleitores para começar a votação, começou, então, a ficar preocupado, né? Como assim? Será que nós vamos ter uma abstinência em massa? Né? Será que as pessoas não virão votar? E essa ausência, ela estabeleceu aí deu uma mexida, né, no sistema que estava até então salvo de qualquer tipo de ruptura, né? Porque às vezes a gente encara o nosso sistema político, né? Eu estou falando nosso aqui, porque, como eu disse, né, é muito atual esse livro do Saramago. Então, a gente às vezes encara o nosso sistema político como algo que não pode ser contestado. É como se ele existisse e ele não pode ser contestado, como se fosse uma verdade, né? Uma verdade absoluta. E essa chuva que faz acontecer o atraso na votação,
questiona justamente se esse sistema ele está a salvo, né, das críticas, se ele está a salvo de ser estremecido, né, pelo povo, que é aquele que exerce o poder de eleger ou não um candidato, né? E depois que a chuva passa, ou que ela diminui um pouco mais, as pessoas começam, então, a ir votar, mas acontece que quando vão, então, fazer a contação dos votos, né, contagem dos votos, eles acabam percebendo que uma parte avassaladora da população votou em branco. O pessoal foi, né? Eu até, gente, quando eu li esse livro agora pela segunda vez, eu fiquei imaginando, eu estou assim, muito envolvida na leitura de distopias. Então, eu assisti aquele filme Medida Provisória, né? A Tuane, minha amiga, que está aqui também assistindo, a gente faz parte de um projeto de literatura, nós assistimos o Medida Provisória, que é uma distopia. Depois a gente leu o Conto da Aia, né? E aí estamos lendo agora 1984, do George Orwell, né? Vamos ler também A Revolução dos Bichos, então estou muito envolvida nessa questão da distopia, e aí eu comecei até a pensar, sabe? Eu falei assim, poxa, será que ensaios sobre a cegueira, ensaios sobre a lucidez, poderiam se encaixar no gênero da distopia? E aí bom, vocês me ajudem aí, né, a pensar a questão, mas eu imagino que não necessariamente, né? Eu imagino que aqui a questão da ficção, tá? Ela está muito mais como um simulacro mesmo da nossa realidade, do que necessariamente uma obra que prevê, né, vamos dizer assim, ou que prenuncia algo que poderia acontecer, né? E quando a gente vê o resultado de muitas eleições, a gente percebe também que o povo, aos poucos, vai abrindo ou mão de votar, né? Ou então vai usando o seu direito de votar nulo ou de votar em branco, porque também é o nosso direito, mas ainda assim, mesmo que o meu protesto seja na hora do voto, eu ainda não consigo, sozinha, estremecer um sistema que vem há tanto tempo, né, sendo um sistema de poderosos, né? Apesar de a população, de o povo ter um poder extremamente importante em suas mãos, nós ainda não estamos, como se diz, nós ainda não estamos, ainda não sabemos, talvez, né? Ainda não fomos educados realmente para um voto, né, assim, tão consciente, né? Ou então, um não voto, né? Marisa Timpone, você escreveu ali, perdoa, você falou do Essa de Queiroz, sobre a verossimilhança, você fala para a gente, por favor? Sim, é porque você está dizendo, você trabalhou com o conceito de simulacro, que eu acho genial, até num outro momento eu pedi que você desenvolvesse, que era um tema a ser desenvolvido no Saramago, com profundidade, você está indo por esse viés, e eu falei do Essa de Queiroz, porque no seu livro ele diz a verossimilhança, na mais das vezes, é a expressão de toda a verdade. Porque, às vezes, o que está sendo dito é o verossímil, o que é possível de ser. E o Saramago tem essa lucidez. O título do livro é perfeito, tem essa lucidez de perceber qual é a verdade dos fatos. Embora o Fernando Pessoa, um outro português, diga, né, que a verdade tem, no mínimo, duas faces. Mas nós sabemos que é possível de discutir isso. Foi nessa linha que eu escrevi sobre a verossimilhança. Muito bom. Obrigada, Marisa, muito obrigada. E, assim, eu vejo, assim, né, o nosso mundo e o mundo da literatura de uma forma muito, né, eles são muito intrincados, né, porque a literatura é talvez o reflexo daquilo que a gente não diz
né, daquilo que talvez a gente não tenha coragem de explorar ou de expressar. E a literatura vem dar um soco na gente, né, no estômago da gente. Né? O autor, assim como Saramago e tantos outros grandes escritores da nossa literatura brasileira e portuguesa, eles conseguem, né, dar os seus puxões de orelha e colocar dentro da obra aquilo que nós tínhamos vontade de fazer e talvez não encontramos as palavras certas, né, ou o momento certo para se expressar. E eu acho muito interessante também que nesse livro, né, o José Saramago, ele está confrontando a democracia. Essa democracia que a gente tanto bate no peito, né, e diz que é nossa. Ele confronta a questão da democracia justamente porque é democrático, então eu posso votar ou não, eu posso dar o meu voto em branco ou não. E quando eu faço uso do meu poder de voto, né, e a partir disso eu consigo estremecer algum tipo de sistema, ou mostrar, mesmo que eu não estremeça, mas eu consiga mostrar que eu não estou satisfeita com o que está acontecendo, né, eu estou agindo e fazendo o meu papel cidadão, de ser social, de ser consciente no meu mundo, né? E aí, quando a gente vê, né, o ensaio sobre a cegueira, a gente tem uma... Claro, gente, eu estou tentando não entrar no ensaio sobre a cegueira, para não, né, senão ficar dando muito spoiler do livro, mas quando a gente vê no ensaio sobre a cegueira, aquela cegueira branca, né? E a gente vê o branco do voto no ensaio sobre a lucidez, a gente começa, né, a pensar que o homem, ele, lá no ensaio sobre a cegueira, ele está num contexto assolado por uma epidemia de cegueira, né, em que as pessoas acabam tomando aí atitudes obscuras, né, e entram num estado de selvageria. Depois de tudo controlado, a gente vem e se depara com outro estado, mas não o estado daquela cegueira branca, mas de uma lucidez branca. E aí eu me questiono, isso é um questionamento meu, que ele está usando de um... Eu não sei, me ajudem aí, hein, pessoal, mas no meu pensamento, ele usa de dois extremos, sabe, assim, uma total cegueira e depois uma lucidez, assim, que vem, né, não do nada, mas que vem, que emerge, assim, de uma maneira muito forte, né, de uma maneira que nos assusta, vamos dizer assim. E nós não podemos viver, né, nesses extremos, nós somos seres que buscamos o equilíbrio, a harmonia. Então, nós não podemos estar na absoluta cegueira, mas também nós não deveríamos... gente, aí me ajudem, porque senão eu acabo... eu vou colocando aqui as minhas opiniões, né, e de repente as minhas opiniões não estão de acordo realmente com uma leitura crítica do livro, tá? Mas aí eu estou lá numa cegueira absoluta e depois eu venho para uma lucidez absoluta também, né? Precisamos achar ali o ponto de equilíbrio. E essa decisão do povo de fazer o voto, né, em branco, essa demora na hora de votar e tal, leva os poderosos a se indignarem em relação, né, a esse voto do povo e a tomar também, assim como no ensaio da cegueira, né, todo mundo ficou ali naquelas atitudes até selvagens, né, os poderosos do ensaio da lucidez acabam tomando medidas trágicas, entendeu? Por quê? Eles começam a perseguir, a tentar, aliás, descobrir, né, quem são as pessoas que começaram com essa onda do voto branco. A Alice Gervason perguntou se o ensaio sobre a lucidez, ele complementa, né, Alice, o ensaio sobre a cegueira? Foi. O ensaio sobre a lucidez, ele não é necessariamente uma continuação do ensaio sobre a cegueira. Ele pode ser lido antes, mas no ensaio sobre a lucidez existem alguns personagens que fazem parte do ensaio sobre a cegueira, entendeu?
o ensaio sobre lucidez. Ele fala um pouquinho do ensaio sobre a cegueira, tá? Então, não precisa ser lido na sequência. Né? O interessante, eu digo para os meus alunos que é interessante ler na sequência, porque aí você, né, se envolve com as duas obras, mas não precisa, tá bom? E isso, Marisa, as duas obras dialogam, né? As duas obras dialogam. E aí, nessa tomada de consciência, né, do povo, nessa lucidez que o povo se encontra, vai levando aí, então, os poderosos a tomar medidas exageradas para tentarem procurar os culpados, aqueles que começaram a divulgar essa onda do voto branco, né? E o que acontece é que, então, começam a ter atitudes extremamente violentas, né? Começam a perseguir as pessoas na rua. Uma pessoa escreve uma carta, tá? E diz que desconfia da médica, que é a personagem lá do ensaio sobre a cegueira, e começam, então, a perseguir essa médica, porque eles precisam de um bode expiatório, né? Eles precisam colocar a culpa em alguém. E essa perseguição vai servir, né, a punição dada às pessoas que estão subvertendo aquele sistema, vai servir como exemplo, né, para todos os outros. E aí eu fico pensando, gente, é tão distante assim da nossa realidade dos anos 70, da ditadura, né, de todos os sistemas pelos quais nós passamos até chegar nos dias atuais? Será que está tão distante assim da nossa realidade? Né? É quase que isso mesmo, ó, qualquer semelhança será mera coincidência com a realidade atual também, né, Flávio? E a gente vai se questionando, né? E aí o que acontece? Ele vai trazer para a gente essa reflexão do que é a nossa realidade política, né? Qual é o contexto em que nós estamos inseridos, partindo da sua própria realidade, partindo da sua própria existência, né? E legal também, gente, que eu achei assim, nossa, o Saramago, gente, eu estou muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, de ter relido o ensaio sobre a lucidez, porque cada vez que a gente lê uma obra, pela segunda, terceira ou quarta vez, a gente lê com outros olhares, né? Como ele diz que a obra dele não é panfletária, mas que ele se posiciona, né, dentro das suas obras, como um ser social e político, ele tem, né, nesse livro, Ensaio sobre Lucidez, ele traz para nós 3 partidos. O PDD, o PDE e o PDM. Então, nós temos o PDD, que é o partido da direita, o PDE, que é o partido da esquerda, e o PDM, que é o partido do meio. Né? Ele não se envolve, como eu disse, né, numa narrativa panfletária para mostrar esses partidos assim, olha, o PDD, né, o partido de direita, é melhor, ele é mais bem construído, né, bem melhor construído do que o PDE, que é o partido de esquerda, ou que o PDM. Todos esses 3 partidos, eles possuem igual valor, e as palavras de Saramago são ali escritas, dando a esses 3 partidos igual valor, igual peso. Ou seja, ele não está sendo tendencioso, ele não está tendendo para o lado da esquerda, da direita ou do meio. Né? Isso, Flávia, ele deixa para nós a escolha, né? A partir da fala de todos os representantes desses partidos, né? A gente vai ali escolher, de repente, aquele que mais nos apetece, que nos representa, não sei, né? Mas é uma forma muito interessante de ele trazer para nós que não é uma questão partidária ou somente partidária, é uma questão de sistema, né? É todo o sistema.
entendeu? É todo o sistema. Então, assim, isso é a ressignificação da democracia, né? Ele abre os nossos olhos aí para comparação e para observação, né, do nosso entorno e da nossa realidade. No final, aí, gente, eu estou, né, assim, eu não estou fazendo uma leitura aprofundada de cada parte do livro, ou de frases do livro, ou de capítulos, não estou fazendo isso, eu estou fazendo uma análise, assim, bem geral, de acordo com o que eu li e o que eu pensei durante a minha leitura, né, nessa minha construção. E esse ensaio sobre a lucidez, ele mostra aquela tensão que se instala, né, após as eleições, sugerindo aí, né, que a mulher do médico está associada aos prováveis inimigos do governo, né, e ele vai também questionando a verdade, né? A gente não vive aí na era das fake news, né? Então, qual é a verdade? E o Saramago, o tempo todo, ele questiona, através, né, da fala dos seus personagens, através dos acontecimentos que ocorrem durante a narrativa, ele vai questionando também a verdade. E isso, assim, é extremamente importante para nós, né? Ele consegue colocar no universo da ficção temas da sociedade, né? E vai mostrando como que o poder político ele está, de uma certa maneira, na falência, né? Ele está entrando em falência. O sistema político está entrando em falência. E nós estamos num processo de lucidez. Entende? Eu acho que a cada dia, mesmo quando nós ainda ainda somos não tão bem educados, né, para exercer a nossa cidadania, os nossos direitos, nós estamos, aos poucos, abrindo os nossos olhos. Eu me lembro, pessoal, já vou partir para o finalzinho da minha fala, mas eu me lembro, por exemplo, como o meu pai se referia aos políticos da época dele, né, quando eu ainda era uma menina, como que ele endeusava essas pessoas, né? Ele colocava essas pessoas em um patamar de verdade absoluta, né? Ele escolhia ali o seu candidato, no qual ele iria votar nas eleições, e assim, ele endeusava, ele não conseguia ouvir outras opiniões que fossem contrárias à opinião dele. E eu vejo isso hoje em dia também, né? O quanto a gente, às vezes, briga, discute, desfaz laços afetivos por conta, isso mesmo, Marilde, a gente desfaz os nossos laços afetivos por conta de uma discordância, né? Por conta de pensamentos opostos e contrários. E o que Saramago me traz como lição neste livro é a importância do respeito ao outro. Tanto o respeito, né, pela postura do outro, contrária, de repente, à sua, quanto o respeito ao ser humano. A gente não pode deixar o respeito de lado, senão a gente parte para a selvageria. E esse respeito não é só aqui entre nós, né, que convivemos, mas é o respeito de quem está lá, né? Olha como que a gente está acostumado a se referir, né, à política e ao sistema, colocando eles no alto, colocando eles, né, num púlpito acima de nós, né? Porque a gente vai se referir ao poder, aqueles que estão lá em cima. Esses que estão lá em cima, eles precisam também nos respeitar. E acredito eu que, aos poucos, nós vamos trabalhando a nossa, como que eu vou dizer, nosso olhar para o mundo. E esse trabalho do nosso olhar para o mundo
é um trabalho paulatino, que começa também quando ainda somos crianças, né? A criança é tão questionadora, e à medida que a gente cresce, a gente fica tão calado, né? A gente aceita tanta coisa, a gente não pergunta mais por quê, né? Você não pode ir à rua, Marisa. Mas por quê? Porque eu já disse que não, mas por que não é resposta, né? Porque não é resposta. E a gente se silencia ao longo do tempo, né? E a gente precisa questionar mais, a gente precisa trabalhar melhor o nosso olhar para o nosso entorno, para as coisas que acontecem, sem desrespeitar o outro. E aprender, né, a colocar as nossas palavras, o nosso posicionamento de forma educada para cada um, né? Para que também sejamos merecedores do respeito, né, das outras pessoas. E então, gente, para terminar, né, eu queria dizer que assim, foi muito bom falar um pouquinho. Eu acho que eu me senti até mesmo mais à vontade do que em outros momentos, porque eu não fiquei muito preocupada, tá? E não aceitem essa minha não preocupação como algo desrespeitoso a vocês, mas eu não me preocupei muito com as questões de construção textual, sabe? Eu me preocupei realmente com o que o livro dizia para mim, né? O que o livro diz para mim. E quis trazer para vocês, e agradeço por terem me ouvido. Não contei muito do livro, porque eu espero que vocês leiam. É um livro um pouquinho grosso, tá vendo? Mas é de uma leitura muito bacana. É uma leitura, assim, que o tempo todo a gente pensa, não é que é mesmo? Nossa, mãe. Então, gente, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer também de forma bem especial ao professor Pitimini, né, que mandou para mim, um link com alguns comentários sobre ensaios sobre a lucidez, e me ajudou muito também, sabe, professor, a compreender melhor o livro, a ver que o que eu estava pensando não estava tão distante assim, né, de outras pessoas, de outros professores. Agradeço especialmente a você e a todos que vieram, né, ouvir um pouquinho da minha simples apresentação, mas feita com muito carinho para todos nós. Muito obrigada. Parabenizo e agradeço, Josiane Neto. Vejam todos vocês que a cada palestra nós temos uma face do Saramago que só nos acrescenta, nos mostra a importância da teoria da literatura por detrás do texto, da ficcionalização do texto, da história. E o Saramago hoje chegou na hora certa. Foi o que eu coloquei aqui, um discurso de cidadã que a Josiane fez para nós via Saramago. Belíssimo, Josiane. Com todo respeito a causas, e eu só temos, né, Alice, que aplaudir alguém que tem domínio da linguagem, alguém que tem um poder de reflexão em cima da obra invejável. Eu, como professora de literatura brasileira, nós estamos aqui presentes, estou vendo aqui a Leila, professora de teoria da literatura, nós só podemos fazer um grande congraçamento nesse curso, quando a cada nova palestra nós estamos vivendo a importância do discurso literário na análise do nosso ser no mundo. Muito obrigada, Josiane. Você só acrescentou. Eu conclamo a todos para aplaudi-la, não sem antes dizendo que ela pode fazer a réplica, e o José Batista Piscinini está, eu falo sempre José, o pai dele, João Batista Piscinini está inscrito. Josiane, pode fazer a réplica. Eu achei de uma responsabilidade muito grande
fazer a leitura desse livro, né? Em momentos tão especiais pelos quais nós estamos passando. Então, eu procurei ter o cuidado também, né, de não confundir os discursos, né? Então, eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais a atenção de vocês, o carinho que vocês têm comigo, e, com certeza, a cada ciclo de palestra, a cada conversa, a cada material compartilhado com vocês, seja pessoalmente ou nos nossos grupos, isso vai também acrescentando na minha experiência como leitora, como escritora, como professora, como pessoa, porque nós somos parte de uma família universal, independente do lugar onde nós estejamos, independente do status que nós ocupamos, somos todos filhos de um mesmo pai, independente também da religião que nós professamos. Nós temos a mesma origem, viemos de um mesmo lugar e voltaremos a esse mesmo lugar. Então, eu agradeço ter tido pais que, apesar de humildes, simples e sem formação escolar, deram a mim e ao meu irmão a oportunidade de entrar em contato com livros, com a escola, e assim, também através dos seus exemplos, né, nos tornarmos pessoas que acreditam, que são otimistas quanto ao mundo, quanto ao ser humano. Eu acredito no ser humano, eu acredito no universo, e acho que nós precisamos alimentar um pouco mais do nosso otimismo no nosso dia a dia, começar a enxergar as coisas boas, né? Porque dizem que a diferença do bem e do mal, o bem é muito mais forte, mas a diferença entre os dois é que o mal faz muito alarde, e o bem é tímido. Então, a hora que a gente deixar de ser tímido, né, a gente consegue fazer uma mudança muito grande nas nossas vidas. Obrigada, gente. Muito lindo, conclamo os aplausos e passo. Todos estão dizendo muito lindo, gratidão. Os comentários no chat foram maravilhosos, contribuições muito importantes dos colegas. E agora está com a palavra o João Batista Teixeira Pitinini. Boa noite a todos e a todas. Josiane, eu vou deixar para falar só algumas palavras no final. Primeiro, dizer que eu endosso e assino embaixo o que a maravilhosa Marisa falou. Segundo, talvez a Flávia possa explicar por que eu fiz o que fiz hoje. Não estou acostumado a mandar mensagens. Não sei por que algo transcendente me fez eu encaminhar para você alguma coisa sobre Saramago. E o estudo Saramago não é para qualquer um. Me desculpe os ausentes ou aqueles que não conhecem Saramago. Eu passei agora, enquanto você falava, 2 textos de trabalhos científicos de literatura e que versam sobre a filosofia que Saramago passa para nós. O que eu gostaria de falar, esses 2 textos que eu passei, aliás, não deu para passar todo, porque eu excedi, né? Tive que tirar algumas coisas, então isso ficou um pouco prejudicado. Josiane, a maneira de você falar, eu fiquei aqui pensando como que não existe o acaso, existe a providência. Quando você falava, chovia aqui, chovia, eu não tinha condição nem de colocar a câmera, porque estava chovendo muito aqui em cima. Mas eu gostaria que você, ao referenciar-se a mim, a que eu muito agradeço, e não sei explicar o porquê transcendentalmente, eu mandei algumas coisas para você, que você desse uma olhada nessas 2 críticas construtivas de autores diferentes e que está registrado aí.
A Flávia sabe explicar o porquê, talvez, eu tenha feito isso. Não é, Flávia? Mas você está de parabéns. Aliou-se não só a didática perfeita, a simplicidade e a humildade de quem gosta de aprender. Saramago não se aprende, não conhece quando se lê uma vez só. Tem que se ler muitas vezes, o que no submundo dele, no ego, no profundo, ele quer transmitir para a gente. Eu posso sintetizar o seguinte para você, Josiane, e para todos os outros. A Marisa que me corrija se eu estiver errado. Mas seria muito ruim se todos gostassem do roxo ou se todos gostassem do preto. Quanto o arco-íris é a melhor composição das cores. Parabéns, Josiane. Vocês não sabem o quanto eu gosto do Saramago. E quando eu digo que alguém me faz lembrar o Saramago, é porque eu aprecio muito essa pessoa. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Piscinini. Ô, Josiane, está no chat que nós vamos depois disponibilizar também as observações do Piscinini. São textos que eu poderia até lê-los aqui, caso o grupo todo deseje, mas está aqui no chat o que ele já fez de colocação nesta noite. Além do Piscinina, que eu agradeço a participação valiosa, alguém mais gostaria de se pronunciar a respeito dessa noite maravilhosa e tão profunda de reflexão? Alguém quer falar? Eu falo no final, Marisa, encerrando, tá? Ok. Alice quer falar. Com você a palavra, Alice. Bom, embora sem o conhecimento necessário, né, para falar sobre a obra, porque eu não li, eu quero parabenizar a Josiane pelas palavras soltas, né, e pelas palavras onde se soltaram e a gente fez o encaixe para a vida de hoje. Isso é muito importante, porque, com certeza, todos nós faremos uma reflexão, faremos um pensamento mais profundo sobre a nossa passagem atual e o que diz Saramago, com a curiosidade, eu principalmente, de conhecer mais um pouco as obras dele. Parabéns, Josiane, você sempre dando um banho de aula. Isso é muito importante, porque é isso, a gente aprende a cada dia e a cada dia melhor. Parabéns. Um abraço a todos e boa noite. Obrigada, Alice. Muito obrigada. Ó. Muito bonita essa amizade dessas duas meninas. A Alice trouxe o Josiane para a Academia Juiz Forana de Letras. Gente, mais alguém que queira falar, que senão eu vou passar a palavra para o nosso presidente em exercício, que é o vice-presidente da Academia, Arlindo Tadeu Hagen, para encerrar a noite, conclamando a todos para não perderem, quarta que vem, o Tadeu nos trazendo um livro importantíssimo de Saramago, que, por favor, ele está mostrando ali. Leia o título para todos, Tadeu. O título do seu texto. Que farei com esse livro, que são três peças de teatro. O Saramago também escreveu para o teatro, então esse livro aborda 3 peças de teatro, né? Uma sobre Camões, uma segunda sobre a Revolução dos Cravos e uma terceira espetacular chamada Segunda Vida de São Francisco de Assis. São 3 peças interessantíssimas e atualíssimas, né? Perfeito. Perfeito. Já que eu encerro. Antes de você encerrar, a Josiane levantou a mão. O Tadeu pode fazer encerramento com o presidente? Você quer falar antes, Josiane? Não, eu só ia fazer um comentário, Tadeu, que quando você leu, né, o que farei com esse livro, essa foi a pergunta que eu fiz várias vezes durante a semana, o que farei com esse livro. Então, a sua palestra vai ser maravilhosa, né, para a gente conhecer aí mais um pouquinho de Saramago. Muito bom. E num livro que é pouquíssimo conhecido, né? Ele é um livro muito pouco conhecido, ele não tem resenhas, ao contrário de todos os livros do Saramago, esse livro não tem resenha, pode procurar, você não acha aí no Google, não.
é um livro diferenciado mesmo. Mas... Nazaré, você quer falar? Quem está falando? Saiu. Nazaré. Não, ela entrou sem querer. Desculpa. Mas, Josiane, o que eu queria te dizer, mais que dar os parabéns pela sua excelente fala, é que eu não me senti como se eu estivesse aqui na minha sala, você aí em Santos Dumont, sentada, possivelmente aí, né, em algum lugar da sua casa. Eu me senti como se a gente estivesse naquele café, naquela galeria lá de Santos Dumont, e a gente estivesse batendo um papo sobre o ensaio sobre a lucidez. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de continuar esse papo que você começou hoje, para a gente sentar lá, tomar um café, tomar um cappuccino e continuar falando das outras obras de Saramago, porque são muitas e muitas, e cada vez que a gente faz, além das leituras, as releituras, você tem obras diferentes, né? Então, é um sem fim de assunto para quem ama a literatura como a gente ama, poder conversar a respeito. Então, é isso que eu queria te dizer, que em nenhum momento eu senti como se eu estivesse assistindo uma palestra, uma aula, algo assim, e sim um gostoso bate-papo sobre o ensaio sobre a lucidez. Meus parabéns, acho que não poderia ter um elogio melhor do que esse para quem acabou de falar. Os parabéns. Obrigada, Tadeu, muito obrigada. Gratidão, gente, aliás, né? Gratidão a todos vocês. Ô, Tadeu, achei muito oportuno, e ouço isso também, Josiane. Nós estamos insistentemente dizendo, mediante a obra do Saramago, a expressão roda de conversa. E hoje, falando em roda de conversa, nessa semana, amanhã, eu vou falar no curso da Rosângela sobre os mestres da sabedoria, eu vou falar sobre literatura como cura. Vai ser, eu fui a convidada, o que muito me honrou, e na sexta-feira, o Heleno, José Geraldo Heleno, Beth Saqueto e eu estaremos na Feira do Livro da Espanha falando sobre vida e literatura. Então, vocês estão convidados. Você veja que a cada vez mais a gente vai expandindo essas relações. E depois de ouvirmos participarmos de uma roda de conversa como esta, com Josiane conduzindo, a gente só tem que fazer o seguinte: vamos aplaudi-la? Abra, por favor, os microfones. Obrigada, gente. Muito obrigada. Não chego aos pés de vocês, mas muito feliz por estar aprendendo com todos. Alerto que estará disponível, Leandro, pode encerrar a gravação. Estará disponível no YouTube essa palestra, como as demais já estão, elas são numeradas. Palestra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Saramago 6. Então, por favor, quem quiser ver, é só ir